Oi, irmãos, tudo bem com vocês? Então tá, me alegro. Hoje eu quero falar acerca de sonhos. Sonhos. Amos 3:7 diz: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Tem muita gente que ultimamente está sonhando com a volta de Jesus e o que impressiona são as semelhanças desses sonhos. Eu quero deixar aqui um áudio sobre um sonho de uma senhora de 83 anos da Colômbia. E o sonho dela é muito impressionante e melhor vocês escutar. Sentada na cama dela, foi levada até as nuvens. Quando ela chegou nas nuvens, ela começou a olhar para a terra e ela viu batalhões e batalhões e batalhões de demônios, seres horrorosos, seres envolvidos em todas as áreas da atividade, passando pelas pessoas, entrando no trabalho delas, entrando nas igrejas. Ela começou a ver esses demônios se infiltrando em todos os lugares. E ela começou a ficar apavorada, porque ela não queria olhar aquela cena, mas ela não conseguia tirar o olho daquela cena de tão impressionante que era, aquela cena de demônios e demônios, e as pessoas não percebiam. As pessoas não percebiam. Quando ela estava desesperada, uma porta apareceu diante dela. E ela entrou nessa porta e ela olhou outro batalhão, porém de anjos, arrumando mesas, arrumando cadeiras, numa velocidade absurda. Quando ela começou a olhar e falou assim: o que são essas coisas? Ela sentiu uma mão no ombro dela. E quando ela olhou, ela viu a figura de Cristo. Ela não viu a fisionomia dele, ela não viu o rosto dele, mas ela viu a semelhança dele, ela viu a resplandecência da luz maravilhosa que Jesus tem. E ele falou para ela, falou assim: filha, não temas, porque essa visão que você está tendo é da minha parte. E ela falou: Senhor, o que tem essas coisas que eu estou vendo? Ele fala: esses demônios que você está vendo, esses demônios estão descritos na minha palavra. Está lá em 2 Pedro 2:4, leia aí para você ver. São demônios terríveis que estavam presos e eles foram soltos agora nos últimos tempos. Rapaz, é o texto de Apocalipse 12:12. Satanás está irado, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso a terra está a zona que está. Últimos dias. E Jesus olha para ela e fala assim: esses demônios, eles estão no último momento, a última chance que eu estou dando para a terra. Essa zona que a terra está vivendo hoje, essa crise de perda de pudor, perda de valores de sociedade. Hoje pode ser o que quiser, está tudo errado, ninguém busca Jesus de verdade. Raros, são muitos chamados e poucos escolhidos. Poucos escolhidos, irmão, que em nome de Jesus você faça parte desses poucos escolhidos. Rapaz, se você está ouvindo eu falando, você não sabe a honra que Jesus te deu de você estar ouvindo a palavra dele, cara. São pouquíssimos que estão tendo a bênção, o benefício de estar ouvindo essa mensagem que eu estou te passando, igual você está ouvindo eu falando agora. E ela continuou a olhar a cena, e quando ela olhou para os anjos, Jesus falou assim: esses anjos, eles estão arrumando as mesas para a festa onde eu vou encontrar a minha igreja, a festa que está preparada desde a fundação do mundo, onde a noiva perfeita, que é a igreja, que não estou falando de nome, não é a igreja católica, não é a igreja evangélica, estou falando da igreja, a congregação, a junção, a assembleia, o grupo, a comunidade dos cristãos, as pessoas que nasceram de novo, as pessoas que lavaram a sua vida no sangue de Jesus. Essa turma, isso não envolve denominação, cara, isso envolve novo nascimento. Essa turma vai se encontrar comigo, essa turma vai se encontrar com Cristo, e os anjos estão arrumando essa mesa. E ela, no seu desespero, pergunta para Jesus: Jesus, mas quem são esses demônios? Por que eles estão na terra? E Jesus fala para ela: eles estão lá porque eles querem tirar da minha presença os que são meus. Rapaz, você que está dentro da igreja, é hora de acordar, velho. Já está ficando tarde e já está ficando sério. Até quando você vai resistir à voz do Espírito? E até quando você vai viver a sua vida como se Jesus nunca fosse voltar e como se você nunca fosse morrer? Até quando? Quantidade de gente que eu vou falar de Jesus e a pessoa me fala: até quando eu for velho, mais pra frente eu me preocupo com isso. Quem disse que dá tempo? Quem disse que vai dar tempo de você ficar velho? E quando ela estava nesse desespero por causa desses demônios na terra, Jesus levou ela para um lugar mais alto, um lugar acima, e onde ela viu um exército de anjos em prontidão, em posição de batalha. E ela falou assim: Senhor, quem são esses? Quem são esses seres? E Jesus falou: são os anjos que vão proteger os que são meus. Nenhum fio de cabelo dos cristãos será tocado. Ainda que venha a perseguição, ainda que venha a tribulação, mesmo que venha, os que são fiéis, os que permanecerem no esconderijo do Altíssimo, esses são guardados de todo mal, rapaz. Não estou falando de você passar sal grosso na sua porta, não estou falando de você passar óleo ungido na sua porta, eu estou falando
falando de você comprar a vassoura ungida, não estou falando de você comprar o tijolo da vitória, da bênção de Abraão. Estou falando de você lavar a sua vida no sangue de Jesus e você habitar no esconderijo do Altíssimo. Você ter aquele Espírito Santo no seu coração que você sabe que você é dele, você tem certeza que você faz parte do reino de Deus, não por obra de justiça que você fez, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar regenerador e restaurador do Espírito Santo, Tito 3,5, cara. E depois que Jesus fala para ela sobre o exército de anjos que cuidados que eram dele, ela vira e fala, mas Senhor, todos que estão na igreja não são teus, você não vai guardar todos eles que estão na igreja? E Jesus pega ela e fala, filha, vem cá. E leva a nossa irmã para uma sala. Tudo isso, ela que conta. Tudo isso que eu estou contando para vocês é o relato dela. E se for mentira, ela vai responder para Deus essa mentira. Mas se for verdade, presta atenção. E Jesus leva ela para uma sala de espelhos e coloca ela no centro dessa sala de espelhos. E quando ela olha para o espelho, ela vê a roupa dela se transformar numa veste branca. E ela vê que aquilo é o novo nascimento espiritual dela, que ela deixou o velho homem e quando ela é uma nova criatura, ela recebeu vestes de louvor. E ela se alegra muito de ver a roupa branca que ela estava vestindo. Só que os espelhos, eles cercavam ela em toda a volta dela. E ela conseguia então ver todos os seus lados através dos espelhos. E quando ela olhou, ela viu que ela tinha manchas nas costas, manchas nas pernas, manchas em lugares onde ela não conseguia ver de frente. E ela começa a ficar triste e desesperada, porque essas manchas são sinais de pecado. E Jesus olha para ela e fala, filha, você está vendo? Você que tem 83 anos de vida cristã, você ainda tem um monte de coisinha que ainda me desagrada. Graças a Deus que Filipenses 1,6 fala que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia da vinda de Cristo. Isso quer dizer que todo cristão está num processo de santificação. Nós temos que estar sempre no processo. Não pode recuar jamais. Nós temos que estar sempre crescendo. E ele olha para ela e fala, filha, você que me serve faz 83 anos e ora de joelhos todos os dias, você ainda tem mancha. Imagina como está meu povo na igreja. Ela fala, Senhor, não é possível que está desse jeito. Ele fala assim, venha cá que eu vou te levar para ver a sua igreja. E Jesus pegou ela e levou ela em espírito até a igreja dela, num dia de culto. E Jesus falou para ela assim, eu estou observando todos os cultos, em todos os lugares. Mateus capítulo 18, onde 2 ou mais se reúnem em meu nome, ali eu estou. Jesus, ele participa de todas as reuniões. Ele observa todas as reuniões. Quando ele estava olhando a reunião dela, ele mostrou para ela a capacidade, ele deu para ela a capacidade de enxergar a veste santa das pessoas. Não tinha ninguém com as vestes brancas. As pessoas, todas elas tinham manchas. Algumas muitas manchas, outras poucas, outras tinham... Tô falando, a bateria tá acabando. Gente, eu acabei de carregar. Como é que pode? Que impressionante. Diabo, sai de fora desse vídeo, cara. E elas estavam todas com as roupas sujas em algum momento. E as piores roupas, as mais nojentas, eram as roupas das pessoas chamadas líderes dessa igreja. Misericórdia, líderes. Vocês não sabem a responsabilidade que vocês têm nas suas mãos de cuidar do rebanho de Deus. Leia 1 Pedro 5 para você ver o que eu estou falando. E ela começou a chorar, muito desesperada, falando, Jesus, não tem ninguém que salve nessa igreja. E Jesus falou assim, não é só nessa igreja não. Filha, vem ver. E Jesus começou a levar ela em várias igrejas. E ele começou a falar, essa igreja aqui, eu nunca participei de um culto aqui. Essa igreja aqui eu não mandei abrir. Essa igreja aqui quem abriu foi o diabo. Não. Essa igreja aqui começou a mostrar a quantidade de igrejas, que na verdade era fundo para ganhar dinheiro, pastores, lobo que queria comer a pele da ovelha, desgraçados filhos do demônio, que abrem igreja para usar o nome de Jesus para benefício próprio. Nojo de você, eu vomito de nojo de você que usa o nome de Jesus para ganhar dinheiro. E Jesus continuou com ela, passeando pelas igrejas, e ela chegou numa outra igreja, onde ela olhou os irmãos com a mão levantada e orando e cantando, e sangue escorrendo da mão deles, e ela falou assim, Jesus, você está vendo? Eles estão sendo lavados no seu sangue. Ele falou assim, não, filha, não, esse sangue na mão deles é pecado recente, eles estão vivendo em pecado. Eles estão levantando a mão para me adorar, mas na verdade eles estão vivendo uma vida nojenta, uma vida cheia de coisas escondidas no oculto. Lucas 12:2, não há nada em oculto que não há de ser revelado, não há nada encoberto que não há de ser descoberto. Tudo vai ser trazido para a luz. Misericórdia. E Jesus mostra para ela e toca na cabeça dessa irmã e fala para ela assim, olha só agora. E ela começa a perceber, ela começa a ouvir o pensamento das pessoas. Durante o louvor, as pessoas com as mãos levantadas, elas não davam a menor atenção porque elas estavam louvando. Elas estavam cantando por repetição, de memória, o que elas sabiam da música, mas a cabeça delas não estava lá. E ela começa a olhar e perceber que a irmãzinha cantava, mas na verdade ela pensava que queria um namorado, ela pensava no namorado, o rapaz estava orando e pensando no carro novo dele, e
o outro rapaz com a mão levantada, e na verdade estava pensando em trair a mulher dele com outra irmã, e na verdade o outro com a mão levantada, ele queria mostrar para os outros a roupa nova que ele foi na igreja. Jesus falou assim para ela, olha só, a cabeça deles não está no meu louvor, a cabeça deles, eles não estão me adorando em espírito e em verdade. Rapaz, quando você vai para o culto da sua igreja, e o culto cristão é o momento mais precioso de todos, é onde os santos se juntam para adorar a Deus juntos, isso é família. Nesse momento, o momento do louvor, você presta atenção no que você está cantando. Quando foi a última vez que você fechou o olho mesmo e você viveu aquilo que você está cantando? Você viveu, você entendeu, você comeu aquela palavra, você mastigou ela com a sua mente. A última vez, ou você canta por repetição, por como se quem estivesse cantarolando. Isso não é louvor, cara. Isso não é louvor. E quando ela olha, Jesus estava chorando muito. E ela pergunta, mestre, por que você está chorando tanto? E ele fala, filha, porque essas pessoas acham que estão salvas. Essas pessoas acham que por fazer parte de alguma igreja elas estão salvas. Elas não entenderam que é necessário nascer de novo e viver em santidade. E essa irmã começa a ficar desesperada e Jesus fala para ela, ouça, ouça. E ela começa a ouvir um barulho assim. E Jesus pergunta para ela, filho, o que você está ouvindo? Ela fala, é um relógio, senhor. Ele fala, é um relógio. De repente o relógio fez... Ele falou, e agora, filho? Ela disse, senhor, o relógio parou. Ele falou assim, então vai. E avisa a minha igreja que o tempo acabou. Avisa a minha igreja que está na hora de eu voltar. Avisa a minha igreja que está na hora de resplandecer as vestes brancas. Rapaz, eu fiquei pensando a noite inteira depois que eu ouvi esse áudio. Fiquei pensando a noite inteira, hoje o dia inteiro, depois que eu ouvi esse áudio. Se é mentira, essa moça está muito lascada. Se for mentira. Mas se for verdade, se isso que eu te falei for verdade, irmãos do céu, é Romanos capítulo 13, verso 11 e 12. É hora de despertarmos, porque a nossa salvação está mais perto do que no dia que a gente aceitou o Senhor Jesus. A noite é passada, o dia é chegado. Arranquemos de nós todas as roupas das trevas e nos vistamos das roupas de luz. Se você pegar, por exemplo, o texto 2 Pedro 3, verso 2, 3 e 4, ele vai falar assim para você, lembre-se das palavras ditas pelos santos profetas. Lembre-se dela. Eles avisam que nos últimos dias virão escarnecedores, virão zombadores, virão bobões, tontão, um monte de gente tonta, falando assim com zombaria. Ué, onde está a promessa da volta de Jesus? Desde que meus antepassados morreram, as coisas estão do mesmo jeito. Rapaz, as coisas só estão do mesmo jeito pela misericórdia de Deus. Ele só não voltou ainda por misericórdia, porque se ele voltar, muita gente vai ficar. E é hora de você acordar. E pode ser a última vez que você está ouvindo isso. Um outro irmão meu do Pantanal, lá de uma cidadezinha perto do Pantanal, me mandou um e-mail contando uma história. E foi outra fantástica, que eu chorei muito quando eu li. Ele estava em jejum já fazia alguns dias e ele deitou para dormir. E ele estava orando para ter intimidade com Deus, buscando ele através de oração, jejum e tal. Ele deitou para dormir e quando ele acordou de noite, ele viu uma escada do lado da cama dele. E essa escada, ele olhou um monte de gente subindo e descendo, e eles iam, e ele não entendeu muito, mas uma escada dentro da minha casa. E ele pegou na mão do primeiro que passou, ele segurou e falou assim, moço, o que está acontecendo? Ele falou assim, querido, me solta, porque o rei quer descer. Rapaz, eu volto a dizer, se esses dois irmãos mentiram, eu tenho pena da alma deles. Mas se eles falaram a verdade, eu tenho pena da alma de quem não crê. Só tenho uma coisa para dizer, com alegria, que o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar, o rei está